gente começou esse segundo episódio falando um pouquinho, então, do que foi o Churchill, né? Relembrando um pouquinho do que a Gabi comentou no primeiro episódio. Então, a gente relembrou a importância de Winston Churchill para a Segunda Guerra Mundial, mas também toda a contribuição dele cultural, né? E, inclusive, durante o discurso dele, então, que se referia ao bombardeio de Londres em 43, ele traz uma frase que até hoje a gente fala muito, que diz: nós moldamos nossos edifícios, depois disso, eles nos moldam. E daí a gente falou um pouquinho mais sobre esse contexto das guerras, né? O quanto que isso depois teve consequências com grandes pensadores, né? Com grandes pesquisadores, e inclusive a publicação, então, de Richard Neutra, pós-guerra, com um livro falando e dando um chacoalhão aí nos arquitetos para que a gente voltasse a pensar nos ambientes numa forma mais humana, né, realmente proporcionando experiências sensoriais. E daí a gente também fez um contexto do que estava acontecendo em paralelo à guerra e um pouquinho antes das guerras, né, que foi a questão da poliomielite. Então a gente teve vários momentos na história onde a gente teve essa epidemia da poliomielite, e um dos grandes nomes, então, que vem para desenvolver a vacina da poliomielite é Jonas Salk, que é a nossa segunda figura, então, do episódio de hoje. Quando a gente entende que o discurso de Winston Churchill em 43 foi muito importante para nos trazer para a consciência de que os ambientes realmente nos impactam e que a gente tem a responsabilidade de construir esses ambientes, Jonas Salk, depois, enquanto buscava o desenvolvimento da vacina da poliomielite, ele percebe que, ao mudar o ambiente e ir para a Itália e ir para o Mosteiro de São Francisco de Assis, que ele passa a ter uma performance melhor no desenvolvimento da vacina. E daí ele volta para os Estados Unidos com essa ideia de criar um espaço que recriasse essa atmosfera. Obviamente não poderia ser uma basílica, tinha que ser um centro de estudos, que é o Instituto Salk que a gente tem hoje. E esse Instituto Salk, então, que foi projetado por Louis Kahn, se tornou uma grande referência aí na área do estudo da neurociência aplicada à arquitetura, e em função desta obra, o próprio Jonas Salk, então um médico, recebe um prêmio de arquitetura. E daí, quando ele recebe esse prêmio, já em 1992, ele faz também um discurso que provoca, então, os arquitetos a se unirem com neurocientistas para juntos conseguir, então, desenvolver esses projetos mais humanos. Então, a gente tem essas duas figuras, Churchill, em 43, fazendo um discurso sobre os ambientes nos moldarem e a gente moldar os ambientes, e depois disso, um discurso em 92 de Jonas Salk, pedindo, né, incentivando, na verdade, os arquitetos e designers a projetarem envolvendo também a neurociência. E daí, a partir disso, tudo acontece. Então, foram grandes visionários. A partir disso, então, primeiro houve a fundação da Academia Americana de Neurociência e Arquitetura em 2003, a ANFA, Academy of Neuroscience for Architecture, com uma série de conferências, inclusive, eu não falei anteriormente, mas nesse momento está acontecendo mais uma conferência. Então, hoje começou uma conferência nesse formato online, a conferência da ANFA. Inclusive, nós, como NeuroArc, estamos com 2 posters sendo apresentados lá. Um deles é da ferramenta que a gente desenvolveu, então a gente foi selecionado com esse pôster, a ferramenta da EAPA, Escala de Autopercepção dos Ambientes. Amanhã a gente vai apresentar sobre a ferramenta, assim como o próprio método de ensino da NeuroArc Academy também foi selecionado. Na verdade, esse foi o meu objeto de pesquisa durante a minha pós-graduação em neurociência, e eu fiquei muito feliz de ver o reconhecimento da ANFA também sobre o nosso método de ensino. Então, amanhã também a gente vai estar apresentando este pôster na conferência da ANFA. Isso nos enche de alegria, porque também reforça que acho que a gente está realmente no caminho certo. E daí, falei das conferências americanas, isso nos incentivou, Gabi e eu, a fundar no Brasil a NeuroArc e passar a desenvolver aqui no Brasil também conferências. Então, este ano, chegamos na terceira edição da nossa Conferência Internacional de Neurociência e Arquitetura, que vai acontecer daqui um mês. Daqui um mês começa, dia 17 de outubro. E a gente quer muito ter vocês conosco. Para quê, gente? Para que este ano de 2021 seja mais um marco na história. Para que a gente possa fazer um discurso coletivo que também incentive de uma maneira mais ampla, não só os arquitetos e designers, mas a nossa sociedade, nosso país, para enxergar os ambientes de uma forma mais humana, para que a gente realmente entenda a nossa responsabilidade enquanto profissional e que a gente seja valorizado por isso.
Então, a gente quer muito que esse ano de 2021 seja mais um marco aí na historinha, para que a gente possa ter o discurso de Churchill, o discurso de Salk e também vários discursos que vão acontecer nessa conferência de 2021.